Já dá até para cantar de alegria, porque a matemática está fácil, Pacífico. Isso é verdade. O que a gente precisa? Acreditar que é possível aprender. Você acha que também eu não tive dificuldades no começo? Lá atrás, eu sei que faz muito tempo, que houve necessidade de aprender. Quando há necessidade, isso faz diferença. Lembre disso, a necessidade. Vamos voltar aos nossos exercícios. Questão 17, diz assim: numa progressão geométrica, já definiu A1 vezes A4 vezes A16 é 3 elevado a 12. Então, quem é o produto? A5 vezes A9. Observe, a N é o termo de ordem N. Quer dizer, o A1 é o primeiro termo, A4 é o quarto termo, A16 com N maior ou igual a 1. Então, já tenho a informação. Qual é a informação? Que trata de uma progressão geométrica. Pronto. Trata de uma progressão geométrica. Olha, eu tenho A1 vezes A4 vezes A16. Essa informação diz que é 3 elevado a 12. Ele quer A5 vezes A9. Só isso, ele quer A5 vezes A9. Então, vamos começar a brincadeira. Na PG, deixa eu falar aqui sobre o termo geral. A índice N, que está usando letra, mas eu vou também usar, para a gente não ficar. É A índice 1, que é elevado a N menos 1. Lembre, isso é o termo geral, não é a definição. A índice N, qualquer termo da sequência, é o primeiro, certo? Qualquer termo da sequência é o primeiro termo, vezes que é a razão, elevado, tá certo? É o primeiro termo, vezes a razão elevada à diferença dos índices. Então, eu posso dizer, A1, deixa aqui. Quem é A4? A1, que elevado. 4 menos 1, 3. Quem é A16? A1, que elevado. 16 menos 1, 15. Isso é igual a 3 elevado a 12. A1, ele aparece 3 vezes, então fica produto de potência de mesma base. Então, vai ficar A1 elevado a 3. Que é a terceira vezes que a quinta, vai dar Q elevado a quem? A 18. Isso é igual a 3 elevado a 12. Aí, o que eu faço para simplificar isso aqui? Bem simples. Eu vou extrair a raiz, ó, sem dificuldade nenhuma. Eu vou extrair a raiz cúbica. Ora, eu posso, só para mostrar aqui, eu posso extrair a raiz cúbica de cada um separadamente. Posso extrair a raiz cúbica de cada um separadamente. Por quê, Pacífico? Vamos lembrar aqui. Raiz de A vezes B, raiz enésima de A vezes B, eu posso dizer que é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então, eu extraio a raiz quadrada de todo mundo. A raiz cúbica, aqui é raiz cúbica de todo mundo. Então, se já traz raiz cúbica, então você pega, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, fica 1. Vezes que, ó, 18 dividido por 3 dá 6. 3, 12 dividido por 3 dá 4. Pronto, então eu tenho o A1, que é elevado a 6, isso é igual a 1, que elevado a 6 é igual a 3 elevado a 4. Pronto, eu tenho essa informação desse primeiro dado. O nosso amigo está pedindo para eu calcular
A5 vezes A9. Então, ele quer A5, eu calcule A5 vezes A9. Ele quer que eu calcule o A5 vezes o A9. Então, deixa eu só... Ele está usando letra maiúscula para poder não ficar tão fora da sequência dele. Então, eu quero o A5, certo? Ele quer que eu determine o A5 vezes o A9. Pelo termo geral da progressão geométrica, quem é o A5? A1 vezes Q elevado 5 menos 1, 4. Quem é o A9? A1 Q elevado 9 menos 1, 8. Produto de potência de mesma base. Conserva a base. Então, vai ficar A1 ao quadrado vezes Q elevado 8. 4 mais 8, 12. Então, A1 elevado a 2. Ora, aqui nós podemos usar um artifício de fatoração. Então, eu posso botar A1 vezes Q. Ó, se isso aqui fica ao quadrado, aí você faz, ó, 2 por 2 dá 1. Ó, 2 por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, A1 ao quadrado vezes Q elevado a 2 é a mesma coisa de A1 vezes Q elevado a 6. Mas, voltando, dando uma olhadazinha, quem é A1 vezes Q elevado a 6? A1 vezes Q elevado a 6, ó, tá aqui, ó. A1 vezes Q elevado a 6 é 3 elevado a 4. Então, implica que isso aqui vai ficar 3 elevado a 4 elevado a 2. Então, fica 3 elevado a quem? A oitava. Pronto. Nem pediu para desenvolver a potência. Então, resposta correta, 3 a oitava. 3 a oitava. Resposta correta é D de dado. 3 a oitava. Pronto. Resposta da questão de número 17, D de dado. Pronto. Aqui nós temos a coisa linda, bonita, questões que envolvem tabela. Questão 18 diz assim, ó, veja a maravilha, bonita, interessante. O número de assinantes de um jornal de grande circulação no estado aumentou nos 4 meses do ano em progressão geométrica, já definiu a sequência, segundo os dados de uma pesquisa constantes na tabela abaixo. Então, mês de janeiro foi 5.000, fevereiro não sei, março 6.050 e abril, também não sei. Em relação ao mês de fevereiro, o número de assinantes desse jornal no mês de abril teve um aumento. Então, ele está querendo que eu calcule a diferença, ele diz, em relação a fevereiro. Qual foi a diferença? Então, eu tenho que descobrir a quantidade do mês de fevereiro e a quantidade do mês de abril. Eu já tenho a informação que isso trata-se de uma PG. A informação que eu tenho trata de uma PG. Se é uma PG, eu tenho que o A índice 1, certo? É igual a 5.000, que é o mês de janeiro. Tenho a informação que o A índice 3 é igual a 6.050. O A índice 2, o A índice 2 e o A índice 4. Eu preciso dessas duas informações, porque o que o nosso amigo pede é a diferença de A4 menos o A2. O A4 menos
o A2. É isso que ele pede. Lembrando que isso aqui é um mês de janeiro. Isso aqui, mês de março. Esse aqui é o mês de fevereiro. Isso aqui é o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Pronto. Então ele quer, ele pergunta, em relação ao mês de fevereiro, o número de assinantes de jornal do mês de abril teve um aumento. Então, a diferença. Então, vamos lembrar da PG. O termo geral da PG é a índice N é igual a índice 1, Q elevado a N menos 1. É o termo geral. Então, o nosso A índice 3, né, ó, o índice 3 é o A índice 1 vezes Q elevado a 3 menos 1, 2. Então, eu posso dizer que Q ao quadrado é A3 dividido por A1. Vamos lá. Quem é que faz o papel de A3 aqui? 6.050. 6.050. Quem é o que faz o papel de A1? 5.000. 5.000. Simplificando um pouquinho, que seria mais ou menos, mas no caso aqui era crescente. Então, positivo, sair raiz quadrada. 605 dividido, certo? 605 dividido por 500 dá 1,21. Se eu extrair a raiz, dá 1,1. Então, a razão é 1,1. Aí ficou facílimo agora. Como ficou fácil? Olha aqui. Quem é o A1? Não é 5.000? Pronto, o A1 é 5.000. Quem é o A2? É 5.000 vezes a razão, vezes 1,1, que dá 5.500. Quem é o A3? Eu já tenho, que é 6.050. 6.050. Quem é o A4? É 6.050 vezes a razão. A razão é 1,1 vezes 1,1. Então, o A4, na realidade, dá 6.655. Na realidade, está um aumento de 10%, né, em termos percentual. Então, isso aqui é 5.500, né? 5.500 vezes 1,1. Só para deixar registrado. Então, ele quer que eu determine a diferença, certo? Ele quer que eu determine a diferença de A4 menos A2. A4 é 6.655, 6.655, menos A2, 5.500. 5.500. Essa diferença vai nos dar 1.155. Então, essa é a resposta, a diferença. 1.155. Então, o item é esse, exatamente 1.155. Então, a questão de número 18, o item correto é C. Pronto. Essa foi a questão 18. Vamos para a próxima? Pronto. A questão de número 19 é a questão que merece muito atenção, porque envolve fração. Não é que a questão seja difícil, porque quando envolve fração, envolve número decimais, potência, dificulta um pouco. Dificulta, só isso, um pouco. Veja a questão 19, olha a maravilha. Ela diz assim: o número que se deve subtrair, subtrair agora, de 1, de 11 oitavos e de 31/16, para que os resultados formem uma PG, nessa ordem é. Então,
Já sei, já passei, que trata de uma PG. Pronto. A sequência que foi dada, a sequência foi a seguinte: 11/8 e 31/16. Pronto, essa é a sequência. 31/16. A nossa PG, ele pergunta quem é que deve ser subtraído para ter uma PG. Então, é 1 menos x, 11/8 menos x e 31/16 menos x. Lógico, não é obrigatório, mas quando você tem 3 termos numa sequência dessa, você usa a média. Vou repetir, usa a história da média. Passivo, eu estou terminando aprendendo, viu? Eu falo em várias questões a ideia da média. A média é A, B e C. O que é que diz a média? O termo, 3 termos em PG. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros 2 termos. Então, B ao quadrado é A vezes C. Então, vamos lá. Quem faz o papel de A? Esse rapazinho faz o papel de A. Esse faz o papel de B. E esse faz o papel de C. Então, eu tenho... O que que nós temos aqui? Nós temos 11/8 menos x ao quadrado, que é b ao quadrado, vai ser igual a 1 menos x, que multiplica 31/16 menos x. Quadrado do primeiro. Então, 11/8 ao quadrado. Numerador ao quadrado, denominador ao quadrado. 11 ao quadrado dá 121. 121. 8 ao quadrado, 64. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes esse aqui. Então, dá 22/8. Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. No segundo membro é o chuveirinho. O 1 multiplica 31/16. O 1 multiplica o x, então fica menos x. Então, eu tenho 31/16 menos x. Agora é a vez do menos x. Então, fica o menos 31/16 menos comendo dá mais x2. Livre do x2. Livre do x2. Então, para não ficar uma coisa muito complicada, logo, eu posso reduzir ao mesmo denominador comum. Depois eu faço as diferenças, as mudanças. Então, se eu reduzir ao mesmo denominador comum, quem é o 64? 64. 64 por 64 dá 120, dá 1 vezes 121, menos 64 por 8 dá 8, vezes 22, dá 2 vezes 8, 16, 17. Então, 176x. 176x. Igualdade. Aqui, 64 também. 64 por 16 dá 4, vezes 31. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, dá 124. Menos. Aqui é 1. Então, dá menos 64x. Menos 64 dá 8. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 8, 24. Então, eu tenho 200. Então, ó, peraí.
Não, tem coisinha, continha aqui, muito apressada. Então, deixa eu refazer isso aqui. Ó, 64 por 16 dá 4. Ah, melhorou. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então, dá 124x. Me livro dos denominadores. Agora, eu posso, ó, vamos lá. 121x então vamos lá, aqui vai ficar 121 menos 176x, isso vai dar igual, aqui dá 124 menos 124x, tá certo? 124x mais 64, então 124x mais 64 dá 188x. Negativo, porque soma e dá o mesmo sinal. Então vamos fazer agora as mudanças. Então vamos lá. Então deixa eu só repetir. Ó, 121 menos 176. 121 menos 176. 121 menos 176x, 124. 124 menos 188x. 188x. Então vamos deslocar os elementos que tem x para antes da igualdade, que não tem x após da igualdade. 188x menos 176x vai ser 124 menos 121. 124 menos 121. 188 menos 176 dá 12x. 124 menos 121 dá 3. Então, quem é o nosso x? Na realidade, é 3 dividido por 12. Se eu simplificar, o meu x vai dar, por 3 dá 1, por 3 dá 4. Então, o meu x, na realidade, é 1/4. 1/4 está no gabarito C de correta. Então, C de correta. Então, resposta C de correta. O item correto. Ok? Pronto. Ainda tem exercício. Pronto. Questão de número 20. Maravilha. Diz assim: se em uma progressão geométrica trata de uma PG, o A1 é 5, certo? E o AN é 2560. E a razão é 2. Então, o número de termos, o número de termos e a soma vale respectivamente. Então, já sei que trata-se de quem? De uma progressão geométrica. Então, já temos a informação. Qual a informação que eu tenho de dados? Que o A1 é 5 e que o AN é igual a 2560 e que a razão é igual a 2. Então, vamos lá. Vamos aplicar o termo geral. Quem é AN? É A1 Q elevado a N menos 1. Então, o AN é igual a 1 vezes a razão 2 elevado a N menos 1 é igual a 2560. Aqui é para encontrar o número de termos. Passa dividindo 2 elevado a N menos 1, 2560, vou dividir por 5. 2560 dividido por 5, 2560 dividido por 5 vai dar 512. 2 elevado a N menos 1 é igual a 512. Se você lembrar, ou se não, faz aquela fatoração. Isso aqui vai dar 2 elevado a 9. Bases iguais implica expoentes iguais. Então, N menos 1
é igual a 9. Passando para o outro lado, então essa progressão ela tem 10 termos. Então essa progressão ela tem 10 termos. Beleza. PG tem 10 termos. Mas ele pergunta também, então, número de termos, já sei que é 10. A soma deles vale quanto? Então agora vamos para a soma dos termos. Então, a soma dos termos de uma progressão Sn é igual a índice 1, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Pronto. A soma dos termos é Sn é igual a índice 1, Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Dados. O n é 10, a razão é 2. Pronto. Então, S10 é igual a índice 1, que é 5. A razão é 2, elevado a 10, menos 1, sobre 2 menos 1. S10 é igual a 5. 2 elevado a 10 é 1024. Menos 1 sobre 2 menos 1, que é 1. Então, S10 é igual a 5. 1024 menos 1 dá 1023. 1024 menos 1 dá 1023. Então, meu S10 é igual a 1023. Tá certo? 1023. Então, vamos lá. 1023 vezes 5, não é isso? Dá 5.115. Dá 5.115. Lógico, nós já tínhamos, isso aí vocês têm experiência, que quando se faz uma resolução daquela, eu já tinha desconfiado de duas opções. Seria a opção C ou seria a opção D. Então, na hora de um chute, não tinha saída. Então, você diminuiu ou aumentou o espaço de acerto, né, a probabilidade de acerto. Mas, na realidade, o nosso item correto está na questão, ó, número de termos, resposta 10, a soma 5.115. Então, o item correto está no item C, de correto. Então, aqui nós estamos com as questões de PG. Precisamos lembrar que o amadurecimento da aprendizagem está na resolução de exercícios. Assista a aula e faça exercícios. Gente, é assim que vocês vão chegar lá. Ok? Um abração para todos.